Olá, bom dia. Bom dia. Qual a última coisa legal que a gente provou? O teorema de Cantor, sim, que fala que ele é menor cardinalmente que o seu power set. Qualquer conjunto A é estritamente menor a cardinalidade do seu power set. Ok, a gente viu, estudou a prova, espero que estamos em condições de provar isso, se eu pedir. Espero que a gente entendeu que lá escondido é o argumento diagonal de Cantor mesmo. E o que a gente vai encontrar agora são as consequências desse fato que talvez a gente não percebeu. Então, a primeira pergunta é: quantas diferentes infinidades a gente encontrou até agora? Cardinalidades infinitas. E temos no primeiro nível temos o N, que mais? Os inteiros, os racionais, todos eles são contáveis, certo? Para qualquer conjunto contável C, o C elevado a qualquer natural N é contável ainda. Para qualquer finito conjunto, não finito até contável, a gente provou isso. A coleção de todos os strings finitos feitos por um conjunto contável C também é contável. O que mais a gente encontrou aqui? O alfabeto, né? Isso não é bem diferente com esse caso. Esse caso é menos impressionante, talvez. Para qualquer alfabeto A, todos os strings feitos por A são contáveis, sim. Os power sets também, né? Os power sets finitos. Os power sets finitos de qualquer power set finito aplicado, não importa quantas vezes você vai aplicar, vou corrigir o K para N, para ficar parecido com lá. Então, aplicando o power set finito N vezes em qualquer conjunto contável, você continua contável. Ok, tem mais interessante alguma coisa que a gente viu? Power set. Está aqui, para N igual a 2. Power set finito ou de power set finito? Cuidado. E então esse é o nosso primeiro nível de infinidades, ok? Antes disso temos todas as cardinalidades finitas, certo? 0, 1, 2, blá blá. Então aqui começamos cardinalidades infinitas. O segundo nível de cardinalidades finitas que a gente encontrou seria o... Os? De quem? Não, tudo isso aqui é para N igual a 2, todos eles quadrados continuam contáveis. Qual a outra infinidade que a gente encontrou? Os intervalos de reais. Muito bem, todos os intervalos de reais. Os próprios reais a gente viu que são incontáveis. Se eu tirar esse Fzinho aqui do finito, o power set de N também é incontável. Tem um exercício worcoso para provar que eles realmente são equinúmeros. A ideia é que você vai criar uma injeção daqui para cá e uma daqui para cá. Alguém tentou isso? Como? Tentei, mas não. Ok. Vamos ver uma dica. Um segundo. Vou dar uma dica. Não quero dar muito spoiler, mas meu objetivo é provar que o R é menor ou igual do power set de N e também que o power set de N é menor ou igual do R. Certo? Conseguiu alguma das duas? Qual das duas? De baixo. Então a ideia é como você pode... Tá, a dica geral é a seguinte: quando você quer provar que duas coisas têm uma relação de cardinalidades entre si, para qualquer pontinho aqui, você pode substituir, por exemplo, aqui eu poderia substituir o power set de N com o power set de Q. Por quê? Porque a gente viu que o power set respeita as conumerosidades, a gente sabe que o N e o Q são equinúmeros, são contáveis. Então, se em algum canto aqui ou aqui é mais fácil usar ele,
seria melhor usá-lo. Por quê? Porque nos meus olhos humanos, o parse de N talvez fica mais longe do que os reais. Se eu trocar o parse de N com o parse de Q, mesmo que eu sei que é a mesma quantidade, talvez me ajude a pensar uma coisa para aproximar melhor os reais. E em vez de R, você pode, a mesma lógica, em vez do R, você poderia pegar, sei lá, um intervalo 0,1, S ou S, ou sei lá, qualquer intervalo que você prefere. Aí, uma ideia que tem uma secção lá de codificações para representar, achar injecções, é tentar encode, codificar um conjunto dentro de outro. Agora, um exemplo bem simples que eu vou dar agora seria uma outra maneira de provar que os racionais, se eu quero provar que o Q é menor ou igual de N. A maneira de fazer isso seria achar uma injecção aqui, de Q para N, dos racionais para naturais. Então, uma ideia seria, se eu conseguir encode, no sentido que vocês entendem de encode pela programação, codificar então, nada a ver com criptograficar, tá? É encode. O que é dentro do N? Uma ideia seria, por exemplo, 2/3, eu poderia mandá-lo para S natural aqui, o 1,001,0001. Agora, alguém talvez já entendeu qual é a minha lógica? Quem seria o 7/5? Eu mandaria para onde? Alguém que pegou minha codificação, como funciona? Esse é o número natural, como número é 10.000.001, certo? Esse é o natural, 10 milhões, então seria 10.000. 7 zeros. Muito bem, 7 zeros, 5 zeros, 1, certo? Agora, o que eu preciso verificar é que realmente se eu começar com dois diferentes racionais, eu não vou cair no mesmo, isso é óbvio, porque meus números vão ser diferentes aqui, a quantidade de zeros vão acabar sendo números diferentes, naturais. O fato é que não são todos naturais que acabam sendo codificações de racionais, não importa, porque eu estou procurando uma injecção, não uma bijecção. Então, ninguém vai para o número 1, ninguém vai para o número 2, ninguém vai para o número 1011, por exemplo. Aqui não vai ninguém, porque não tem racional que seria 1/0, certo? E eu preciso só falar que se alguém me dá aqui o 4/6, onde vou mandar esse racional? o mesmo que o 2/3. Exatamente. Então a ideia é que eu pego um racional, eu reduzo lá para achar a forma redutível e depois traduzo dessa maneira. Então eu consigo codificar e a mesma ideia vai funcionar para eu codificar todas as palavras finitas feitas por naturais. Vou pensar que o primeiro é parêntese, o segundo é vírgula e o terceiro é um parêntese também. E se alguém gosta de usar uma codificação mais tranquila, onde realmente tem outros números aqui, beleza? Use aqui o 2 para abrir parêntese, o 1 para vírgula e o 3 para fechar parêntese. E assim, quando eu vou escrever, por exemplo, o número 200101100003, qual sequência de naturais seria essa? 2. Então, o 2 corresponde na minha cabeça no abrir de parêntese. S quis dizer 2, S é uma vírgula, S é 1, vírgula, 0, vírgula, 4, fecha parênteses, tá? Então, é apenas uma maneira de pensar em achar injecções. Tentar achar uma codificação. Agora, toda codificação, para ser boa, quis dizer que se eu te mostrar isso, você pode facilmente falar para mim se tem alguém que corresponde nisso, ou se é lixo. Mas se tem alguém, seria bom, interessante você dar para mim também um algoritmo, talvez, que vai achar facilmente qual é o racional que você começou aqui. Bem, as codificações são extremamente importantes em lógica, e uns dos teoremas mais importantes foram provados usando uma certa codificação dentro dos inteiros.
Uma maneira muito importante e interessante para codificar sequências é pensar que cada número inteiro pode ser escrito fatorizado em primos. Então, para cada número inteiro, se eu tenho aqui a sequência de primos, certo? Aí um certo número corresponde em uma sequência de números. Então, tenho mais uma ideia de como codificar sequências. Se você me dá a sequência 3, 0, 5, 2, uma outra maneira, além de usar essa coisa que é meio estranha, eu poderia usar essa coisa, pensar, esse é o 2 elevado a 3, 3 elevado a 0, 5 elevado a 5, 7 elevado a 2, e depois não tem mais. Ou seja, vou multiplicar essas coisas aqui, vou achar uma certa maneira. Só que este é um probleminha que é muito fácil de corrigir. O probleminha é que não sei se essa codificação seria errada aqui, porque ia identificar esses dois caras que como sequências são diferentes. Deixa para pensar como podemos corrigir isso, é só mexer um pouco no exponente, vai dar certo. Bem, voltando aqui nesse problema, talvez agora fica mais fácil, porque quando eu estou fazendo essas codificações aqui, eu estou usando os numerais dos naturais. Infelizmente, eu tenho um tamanho, um string finito, cada número natural vai ser representado como uma quantidade finita. Então, se eu quisesse usar a mesma ideia para codificar sequências infinitas de naturais, eu não vou conseguir com a mesma ideia, porque eu vou acabar, para essa sequência, por exemplo, 1, essa sequência infinita, o número natural que corresponderia com a minha ideia seria o 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Mas isso é um numeral, sei lá, infinito, isso não é um número natural. Então não serve aqui essa correspondência que eu estou pensando. Mas, se eu me transferir para cá, eu botar aqui um 0, agora eu tenho uma infinidade aqui, que isso vai corresponder no número aqui dentro mesmo. Então, mudando de naturais, que tem sempre de inteiros, que tem sempre um string infinito para representar cada número natural, para cá, onde permite uma coisa infinita, isso vai me dar bem mais liberdade de traduzir isso. Então, você escala para que define se eu vou terminar com 0 ou com 9? Como? No decimal? Em geral, você vai precisar, quando você quer pegar um número aqui, como a representação dele possivelmente não é determinada, você precisa deixar claro, no caso que tem duas representações, qual das duas você vai escolher, aquela que termina em zeros ou aquela que termina em noves. Senão, tua função não vai ser bem definida. Faz sentido? Bem, pagando aqui. Então, se eu tenho todos os subconjuntos de naturais, que foi uma das direções que Anderson tentou fazer, como eu poderia codificar cada subconjunto de naturais para ser embutido aqui, vou escrever assim, no 0, 1. Alguma ideia? E aquela ideia do canto, só que só usando um parâmetro? Espera, vamos ficar nessa ideia que a gente fez aqui que não deu certo por causas naturais. Daria certo aqui? Ou não? Por exemplo, onde vou mandar o 2, 3 mil, sei lá. Pronto. Uma pergunta seria onde vou mandar isso, e uma talvez mais interessante seria onde vou mandar o 2n. O conjunto dos pares, sim. Os dois são membros do meu conjunto. Eu consigo achar uma codificação que vai respeitar esses caras aqui? Qual seria uma ideia?
Bem, vou dar um exemplo doido. Vou pensar no dígito 3 como sim, no dígito 4 como não. Agora vou pegar 0, e aqui na iésima posição, esse vai corresponder no 0, no 1, no 2, no 3, no 4 e por aí vai. 5. Aí, se quero codificar, bem-vindo. Se quiser dar uma olhada, agradeço. Bem, o que eu vou fazer aqui? O primeiro vai dizer sim no 2 ou no 3. Aqui é não, 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 não. Um belo momento, na posição 1000, vai aparecer um trezinho aqui, e depois todos os outros 4. Faz sentido essa ideia? Sim. Ok. E outro, por exemplo, os pares seria como? Seria 3, 4, né? O 0, sim. O 0 é par, certo? 3, 4, 3, 4, 3, 4. E por aí vai. Agora precisamos só verificar que realmente é um encoding, ou seja, é uma injeção, mas assim que você vai mudar teu conjunto, em pelo menos um lugar, um dígito aqui vai mudar. E eu escolhi 3 e 4 para livrar a minha cabeça de chatices de pensar, me preocupar com zeros e 9, sei lá o que. Eu sei que se eu tenho essa forma no decimal, o 3 e 4 serve porque eu não vou criar nunca problemas de zeros e 9, sei lá o que. Então a gente já acabou fazer essa direção, essa aqui praticamente, porque a gente conseguiu identificar, embutir isso dentro aqui. E se você achar uma injeção aqui, ele sendo subconjunto de reais, já serve. Bem, a outra direção é mais interessante. Se eu quero, para cada real, se eu quero achar uma injecção de reais para power set de racionais, essa é bem mais legal para tentar resolver. E aqui a gente vai abraçar até uma certa construção de reais, chamado Dedekind cuts. Quem quer procurar isso vai achar uma coisa legal, tem a ver com o que eu vou falar. Então a ideia é, eu começo com um certo número real, o Rzinho, ou Azinho, nos reais, certo? Minha pergunta é, como posso, para qual subconjunto de racionais vou mandar esse real? Então, forma que, se um amigo meu escolher um diferente real, vão ser... negativos. Pode ser negativo, não sei, diferente. Se meu amigo escolher uma linha diferente de A, então o f de A, que é a função que eu estou procurando, vai ser diferente do f de a linha, que, ou seja, minha f precisa ser injecção. E aqui a ideia é meio estranha essa ideia, maravilhosa também, a ideia de Dedekind. Você vai mandar o f de A, ou A é qualquer número real, vai ser igual ao conjunto de todos os racionais que são menores do A. São todos os quezinhos nos racionais, tais que o quezinho é menor de A. Deixo para vocês pensar se muda alguma coisa se eu botar aqui menor ou igual. Ou seja, por que essa coisa aqui é injecção? Como posso provar isso? Em vez de provar o fx igual fy implica um x igual a y, vamos provar a contrapositiva, vamos provar que se o x é diferente de y, então o f de x é diferente de f de y. Então, vamos começar com dois. Eu estou na reta, certo? E agora vou começar com dois reais diferentes. Vamos supor, sem perda. Isso, que o x é menor de y. Tá? Se é diferente, só troca o x por y. Agora, qual é o conjunto que o x corresponde? Pela definição.
Alguém? X menos que Y. Não, o x é menor de y. Qual conjunto? O x é real, o y é real. Então, eu estou mandando cada real para um certo conjunto de racionais. Qual conjunto que corresponde no x? Por que estamos perdidos? É um racional? É um? Todos os racionais iguais a X. Menores ou iguais, sei lá, de x, depende do que eu vou botar aqui. Depois a gente procurar o que acontece lá. Certo? É? É só de cá todos os racionais. Certo. Então, o f de x é esse cara aqui. É cansei. Pronto. Tá aqui. Ok, esse é o f de x. Agora, se o próprio x vai ser vermelho ou não, depende em se eu vou botar esse menor ou igual aqui ou não. E também depende se o x... Quando eu vou botar o x vermelho aqui? Quando eu botar o X vermelho aí, Uhum. quando o X for igual a F de X. Quando o X for racional é igual, for verdade. Como? Minha pergunta é... Se eu tenho isso, É isso aí. o x nunca vai entrar aqui. Se eu tenho isso, o x, Vai entrar. sempre? Não. Se for racional. Se o x, por exemplo, for raiz de 2, mesmo com essa definição, a parte vermelha vai ser os menores. Vamos deixar essa por enquanto. Bem, esse é o x. E qual é o f de y? Oi. Você falou, se o x fosse raiz de 2, ele fosse menor ou igual, você falou alguma coisa que eu não entendi. Eu falei que se o x é irracional, então não importa se você vai escolher aqui botar a igualdade ou não, com certeza o próprio x não vai pertencer aqui, porque eu estou começando com todos os racionais menores ou menores iguais da minha entrada. Então minha entrada x não vai entrar nesse conjunto de qualquer forma. Faz sentido? Ok. Agora o f de y vai ser quem? Todos F de X e todos que são Então vão ser sim. Então vai ser esses caras aqui. até aí. Certo. Ok. Esse é o f de y. Agora, se eu desenhar isso, eu espero que não preciso fazer mais trabalho mental. Qual é o meu objetivo aqui? Eu comecei com x, suponha x diferente de y. Qual é o meu alvo agora? Quero mostrar, exatamente, quero mostrar que o f de x é diferente de f de y. Como vou mostrar que tipo de coisas são essas? Não, o f é função, não me importa o f agora. Um segundo, não estou comparando o f com alguma outra função. Estou comparando o f de x com o f de y. Que tipo de coisa é f de x? Não é um racional f de x, de jeito nenhum. É um conjunto. O f de x é toda essa coisa vermelha, não é um racional. Certo? Minha f vai de reais para subconjuntos de racionais. Então, se eu quero provar que o f de x é diferente de f de y, qual é o meu dever? Certo? Ou seja, o que eu estou procurando? Um elemento, pelo menos um, Certo? que tenha um e não faça parte do outro. Certo, então minha prova para isso é um certo testemunho, sei lá. Certo. Então, onde eu vou achar esse cara? Entre o x e o y. Eu sei que o x é menor de y e agora eu vou invocar. Posso falar invocar? Vou invocar uma coisa que supostamente eu já provei, eu já sei. A densidade entre cada 2 reais existe racional e entre cada 2 reais existe irracional. E cada 2 racionais existe racional e irracional também. Cada 2 irracionais, todos esses conjuntos são densos. Então aqui dentro, posso falar seja Wzinho,
Onde vou escolher esse cara? Eu quero que ele seja racional. Por quê? Porque se não escolher racional, eu vou escolher um azul aqui, que eu não quero azul, quero verde. Então, seja W nos racionais. Tá o quê? Aqui eu preciso verificar por que existe tal cara. Mas assim que eu tenho esse cara, um segundo, observo. Tem algum erro? Fala. Acho que sim. Não é x menor ou igual a w menor do que y, não? Não, eu quero pegar um cara estritamente. Eu quero pegar um cara aqui. Esse cara aqui. E na verdade, deveria pintar esse cara verde. Pronto, quero esse cara. Esse vai ser meu W. Ok. E agora, observe que o W pertence no f de y menos o f de x. Logo, o f de x é diferente de f de y, que é exatamente o que eu queria provar. O único ponto duvidoso é esse. A pergunta é, deixo isso para Rômulo, que é interessante pensar nisso. Como posso provar realmente que entre cada... Não, o Rômulo é o seguinte, para todo x, y nos reais, se o x é menor de y, então existe w racional, tal que x menor de w menor de y. Faz sentido isso? Qualquer dois reais, existe sempre racional entre os dois. Bem. Ok, terminamos com essa ideia. Vamos voltar agora, depois desse homeworkzinho, perguntar o que temos lá de infinidades. Alguém conseguiu casar todos os casais lá do planeta infinito? Ou alguém gastou algum tempo pensando como casar esses caras lá, nesse planeta estranho? Não? Ok. Então eu vou dar a dica. Temos reais, powers naturais. E agora? O que mais temos aqui? Temos todos os intervalos alfa-beta para qualquer forma de intervalo aqui, não sei se vai ser parêntese ou sei lá, colchete, todas essas coisas são com inúmeras aqui. O que mais temos nessa mesma quantidade? Coisas impressionantes. Todos os RNs são... a gente viu uma tentativa de Cantor provar o 0,1 quadrado com o número com 0,1. A gente viu que isso não deu certo, desde que explotou isso, mas tem como corrigir isso aí e provar essa numerosidade. Mas, o que o Cantor provou é que para qualquer conjunto A, ele é estritamente menor do power de A. Então, minha pergunta é, quantas diferentes infinidades temos até agora? Infinitos. Por quê? Eu só estou vendo duas aqui. Muito bem, então, se eu começar no N, eu sei que ele é menor em cardinalidade do que o power de N, graças ao teorema de Cantor. Esse eu sei que é equinúmero com os reais, certo? E eu sei que ele é menor em cardinalidade de quem? E ele é menor em cardinalidade do... E por aí vai. Ou seja, já temos suficiente ferramentas, teoremas, teoria, para concluir que as infinidades diferentes são infinitas. Qual a melhor, mais forte afirmação que podemos fazer nesse momento? Quão infinitas são essa quantidade de infinidades que temos aqui? Eu diria que seria a infinidade dos naturais. Power set de N dos naturais. Quem concorda? Você quer dizer contável? Isso. Certo.
Aqui a primeira infinidade que achamos, são naturais. Aqui a segunda, terceira, quarta. A Gilberto parece que tem razão. Neste momento, já temos garantida uma quantidade contável de infinidades, mas isso não quis dizer que a gente pode afirmar que não tem mais. Talvez a infinidade das infinidades é bem mais quantitosa, sei lá, populosa, do que a quantidade dos naturais. Uma pergunta interessante. Seria um degrau, né? Um degrau da infinidade. Como assim um degrau de infinidade? Se esse daí seria um tipo de infinito. Não, aqui é uma infinidade, a menor que encontramos, aqui outra, certo? Então, Aleph 1, Aleph 2. Calma. O que é o Aleph? Primeira letra do alfabeto hebraico, certo? Realmente, a cardinalidade que a gente dá para os naturais, não vou escrever isso bem, é uma letra que não consigo escrever. O nome dela é Aleph, corresponde ao alfa, sei lá, primeira letra do alfabeto hebraico, e a gente chama isso de Aleph 0. No outro lado, um outro nome que temos para essa, que também não sei escrever essa letra bem, é Beth, que é a segunda letra do mesmo alfabeto hebraico, seria o Beth 0. E esse seria o Beth 1, e esse seria o Beth 2, e por aí vai. Nesse momento temos certos nomes, os nomes não importam. Outro nome que temos para este também é um Czinho meio estranho, que vem da palavra continuum. A ideia é que é a cardinalidade do contínuo dos reais. Ok, muita viagem até agora. Vou voltar a umas coisas bem mais mundanas. Vazio. Segundo o teorema de Cantor, ele é menor de quê? Cardinalidade. Do parset vazio, ok. Que esse é menor de parset quadrado de vazio. Isso menor de parset cubo do vazio. Certo. Aqui temos esses nomes estranhos para cardinalidades, que a gente nem sabe ainda o que significa a mesma cardinalidade, e a gente nem vai encontrar isso na unidade 3. Mas aqui temos cardinalidades, certo? Nomes para cardinalidade. Qual a cardinalidade dele? 0, certo? A cardinalidade de um conjunto é o número de membros que tem. E aqui tem o 0 para a cardinalidade desse cara. E aqui, qual a cardinalidade desse cara? 0. Não. Se fosse 0, isso seria errado, certo? E qual conjunto é esse? O singleton vazio. E quantos membros ele tem? 1, certo? E aqui? 2. 4. 4. Qual é esse conjunto? Qual é esse conjunto? Singleton vazio. Conjunto com singleton vazio. Muito bem. E qual é esse conjunto? Quantos membros ele tem? Vazio. 4. Vou prosseguir mais um. Quantos tem aqui? 16? 8. 8 ou 16? 8. 16. Por que tem 16? É o power set do anterior. Como a quantidade de membros do power set será 2 elevado ao que estava dentro, certo? Isso é 2 elevado a isso. É por aí vai. Ou seja, a gente pode já inspirar uma coisa interessante aqui. Começando com o vazio, que é o mínimo quantidade que tenho, ou menor quantidade que tenho de membros, 0. Aplicando esse power set, eu fui na próxima quantidade de membros que tenho. 2 a 0. Não me importa nesse momento, me importa 1, certo? Aplicando foi para 2. Aplicando foi para 4. Mas, aqui dentro, existem conjuntos que têm cardinalidades entre essas duas. Quer um exemplo de conjunto? Conjunto com 3. Dá um exemplo? 1, 2, 3. Então, esse conjunto tem cardinalidade estritamente maior que essa, estritamente menor que essa, ou seja,
aplicando esse passinho aqui, a gente não escaneou todas essas cardinalidades finitas, tem buracos. Ok, agora se eu pegar esse conjunto e ver qual é o parse dele, eu vou criar uma nova cadeia aqui e por aí vai. Mas essas são cardinalidades finitas? Essa nova cadeia que você vai criar com eles, também vai ter buraco, né? Sim, porque aqui vou ter de 3, o próximo vai ter já... quantos vai ter? 2 elevado a 3? 8. Ou seja, 8. Ou seja, um conjunto com 7 membros aqui. E está entre os dois. Aqui tem o buraco, essa é a moral da história. Agora a pergunta é, e foi uma pergunta extremamente importante e interessante. Aqui será que tem buracos? Ou seja, você tem os reais, você tem os, sei lá, naturais, inteiros, racionais, escolhe qualquer um dos contábeis que você tem aqui. Vamos escolher os racionais, que é bastante, ou os algébricos, que é bastante assim, numeroso lá, até nos olhos, porque eles têm a mesma quantidade, na verdade. A pergunta é, entre esse conjunto que tem uma quantidade contável e esse conjunto que é a próxima quantidade que a gente achou, cardinalidades de N, de R. A pergunta é, tem algum conjunto entre os dois, estritamente entre os dois? Ou seja, você começa com os racionais, assim que você vai escolher um intervalo inteiro para adicionar nos racionais, você já chegou na cardinalidade de R, porque já encontramos que ele tem toda a cardinalidade do R, então não conseguiu uma coisa. Mas talvez tenha uma maneira diferente de botar mais pontinhos aqui de uma maneira meio doida, sem criar nenhum intervalo, e conseguir um conjunto com cardinalidade estritamente entre as duas. Você levantou a mão? Fala. Então, segundo canto, ele disse que entre Aleph 0 e Aleph 1... Não sabemos o que é Aleph 1. Tá? Então, quer dizer que entre Aleph 0 e Aleph 1... Mas se você quiser falar uma coisa sobre o Aleph 0 e o Aleph 1, você precisa realmente ter na tua cabeça o que é o Aleph 1. Eu acho que você quis dizer o Beth 0 e o Beth 1, entre esses dois. Isso. Esses são os Beths. O Aleph 1 seria o próximo cardinal, depois do Aleph 0. Então a minha pergunta é se o Aleph 1 é o Beth 1 ou não. Ou seja, dá para entender o que eu estou falando? Sim. Ok. Então essa pergunta, a pergunta é se tem um conjunto aqui dentro. Eu acho que não. Agilberto acha que não. Quem quer votar? Vamos lá. Quem acha que tem? Ninguém acha que tem. Agora se eu perguntar aqui acha que não tem. Ninguém acha que... tem 2, 3. Não tem, ok. Tem 5. Tem aqui uns 20 pessoas. Para os 15 não está... Não, ninguém concordou contigo. Você falou que não, que você acha que não tem. Que não tem. Então realmente 5 pessoas concordam já com o Agilberto? Isso não pode ser um sinal bom. Bem, ok. A gente vai voltar nessa pergunta. Eu? Sim. Eu nem vou concordar, nem discordar. Um segundo. Eu vou concordar, infelizmente, com a galera que não está nem aí, os 15 que não responderam. Esse problema foi o grande vilão de toda a matemática e, em certo sentido, ainda é continuum hypothesis. E continuum hypothesis é a tese que entre o N e o parse de N não existe nenhuma aqui. Conjunto com cardinalidade. Então, realmente, esse seria o Aleph 1. E existe também a pergunta... Esse seria o que, tá? Um segundo. Existe também a pergunta generalizada dizendo que para qualquer conjunto infinito, entre o conjunto e o seu power set, não existe infinidade estritamente entre as duas. Então, o generalized, ou sem o generalized, né, especificamente para N ou P de N, o generalized seria para qualquer conjunto infinito, entre L e L, não existe nenhuma, entre essa cardinalidade e essa cardinalidade, não existe nenhuma... Sim.
Não, Brasil, não existem conjuntos com cardinalidades extremamente das duas. E esse problema atrapalhou e ainda atrapalha matemáticas bastante. E em certo sentido, ele roubou minha tampinha. Eu percebi isso. Eu tenho provas também. Ok. Bem, continuamos. Rápido para não secar. Bem, a gente vai voltar um pouco com essa questão de continuum hypothesis, assim que a gente vai entrar na próxima ideia, essa aula já. Antes disso, temos mais uma coisa que eu queria ver. Vamos falar de jogos. Jogos tipo xadrez, tic-tac-toe, jogo da velha, sei lá como em português. Qualquer jogo que a gente tem uns jogadores que jogam. Vamos dar uma terminologia bem simples. Um jogo seria terminante. Vou definir o que isso significa com uma maneira bem óbvia. Que não importa como você vai jogar, depois uma quantidade finita de moves. Como é moves? Passos, movimentos, ok? É isso que não, porque tem play, que é um conjunto de moves, certo? Nice play, sei lá, e tem move, um passinho. Então, move é jogada e é outra partida, né? Ok. Então, terminado quer dizer que não existem partidas infinitas. Não importa como os jogadores vão jogar, é garantido que depois uma quantidade finita de jogadas, o jogo termina. Entendemos o que é o terminante jogo, então? Muito bem. Ok. Agora vou definir um jogo que é chamado Hypergame. Importa se é empate ou vitória? Como? Importa se é empate ou vitória? Não importa. O que importa para a ideia de terminante é que terminou. Então, xadrez, por exemplo, é um jogo terminante. Porque tem regras que proíbem os dois jogadores ficar de bobeira, certo? Ok. Não sei quais são as regras exatas, mas enfim. E tem empates no xadrez também. O tic-tac-toe, por exemplo, que todos conhecemos, também é terminante. Depois de no máximo 9 passos, o jogo vai acabar, certo? Então entendemos o que é um jogo terminante. Agora vou definir um novo jogo que talvez vocês não jogaram nunca. É chamado Hypergame. É jogado com 2 jogadores. O primeiro jogador, o jogador 1, na primeira jogada, o primeiro jogador, o trabalho dele é escolher um jogo terminante. Ok. Por exemplo, a primeira jogada pode ser o jogador 1 falar xadrez, escolha xadrez. E o jogador 2 começa agora sendo como o primeiro jogador, como jogador 1 no jogo G. Escolher um jogo G terminante. Ou seja, e depois o jogador 1 vai ser como o jogador 2 e por aí vai. Vamos dar um exemplo. Eu vou ser o jogador 1, então vou escolher xadrez. Estou jogando contra Igor. Então, primeiro eu falo, escolho. Como o nome disso? Jogo da velha. Jogo da velha, certo. Agora é a vez dele jogar e ele tem que jogar aqui como o primeiro jogador nesse jogo. Aí jogue. A direita superior. O direito superior, beleza. Eu vou jogar aqui, ele vai jogar aqui, eu vou jogar aqui, ele vai jogar aqui, ganhou. E o jogo Hypergame terminou, porque esse jogo que eu escolhi terminou, e quem ganhou no Hypergame foi Igor, certo? Então quem ganha nesse jogo que eu vou escolher é Igor. Então a ideia é que se eu sou muito bom em jogo da velha, que obviamente não sou, talvez eu sou melhor em xadrez, então se eu quero jogar no Hypergame, eu vou escolher um jogo que eu sou bom e ele é ruim, certo? E a gente vai jogar lá e isso vai determinar o outcome do Hypergame. Se eu chamar o próprio Hypergame? Pois é, isso que a gente vai ver agora. A pergunta é,
quero argumentar que o Hypergame é um jogo terminante. Como posso argumentar que o jogo Hypergame é terminante? No primeiro passo, o jogador 1, eu vou escolher um jogo terminante. Esse é pelas regras do Hypergame. E depois desse ponto, a gente já fez um passo do Hypergame e agora começa uma partida num jogo terminante. Então, eu sou garantido que depois de N quantidade de infinitos, esse jogo vai terminar. Aqui terminou o logo, depois 5 coisas. Então, como eu sei que a partir da segunda jogada começa uma partida finita, então toda essa coisa é finita. Faz sentido? Porque toda a duração de Hypergame é 1 mais uma quantidade finita. E agora um segundo. E agora a pergunta é, o que acontece? Então a gente já viu logo, blá blá, certo? Blá blá, logo, o Hypergame é terminante. Ok, mas se o Hypergame é um jogo terminante, isso quis dizer que a minha primeira escolha pode ser o próprio Hypergame. Então, como primeiro passo agora, eu continuo jogando contra Igor. Então, antes eu escolhia o jogo da velha, agora eu vou falar, escolho o Hypergame. Agora, Igor vai ser o primeiro jogador do Hypergame, e isso quer dizer que ele precisa escolher um jogo terminante para eu virar o primeiro jogador nesse jogo, e ele pode falar, eu vou escolher jogo da velha. Então, ele vai escolho jogo da velha. E o que acontece agora? Eu vou entrar aqui, vou ser o primeiro jogador, e eu gostei porque ele ganhou lá, e ele vai continuar, e em um certo ponto ele vai terminar, tudo bem. Mas qual é o problema aqui? Se o Igor escolheu o jogo, escolheu o Hypergame. Se o Igor aqui começou um Hypergame, certo? Agora Igor poderia falar, em vez de escolher o jogo da velha, como a gente viu que o Hypergame é terminante, ele pode escolher o próprio Hypergame. Eu escolho o Hypergame. E agora eu posso fazer o quê? Escolho o Hypergame. É Hypergame. E essa partida é uma partida infinita. Ou seja, é uma partida de Hypergame infinita. Ou seja, um Hypergame não é terminante. Faz sentido o que eu disse? O objetivo, e sugiro fazer isso, é tentar. Esse é o chamado paradoxo de Hypergame. Zwicker é o matemático que pensou nesse jogo e nesse paradoxo. Nosso objetivo é como a gente pode pegar esse paradoxo, isso deixa para Humboldt, e achar uma nova prova, demonstração disso. Tenho dica para isso porque é difícil enxergar isso assim, mas com a dica não é tão difícil e é legal saber mais que uma prova, diferente mesmo de um teorema. Bem, aqui, se não me engano, a gente termina toda essa parte que tem a ver com... Você roubou meu... Bem, o que... Uma outra questão grande, além da continuum hypothesis, seria a comparabilidade de cardinalidades. Ou seja, existem conjuntos que nenhum é menor, nenhum tem cardinalidade menor de outro, nem vice-versa. Ou seja, conjuntos incomparáveis em cardinalidade. Agora vou fazer também um poll para ver. Então, a pergunta é, existem conjuntos incomparáveis em tamanho? Vamos votar chutando, só para ver reações. Quem acha que sim, existem incomparáveis conjuntos? 1, 2, 3. Eu acho que não. 4, 5. Então, quem acha que não existem conjuntos? Ou seja, todos conjuntos, para cada conjunto,
ou uma coisa pode ser embutida na outra ou vice-versa? 1, 2, 3. Moisés, mudou a opinião? 4, 5, 6? Ou não? Não? Pensei que você levantou a mão lá. Ok, isso é mais. Tem mais pessoas participando nessa votação e ela é mais equilibrada. Vamos ver essa pergunta daqui a pouco também. Bem, na unidade 3 ainda assim. Ok. Bem, eu acho que realmente agora não tenho algo mais para falar no sentido de cantor. Antes de entrar no próximo assunto, que é a teoria axiomática de conjuntos, quero formalizar um pouco essa ideia que eu dei de escolher aleatoriamente um real entre o 0 e 1. Eu falei numa aula que se você escolher um real aleatoriamente aqui dentro, a probabilidade que ele seja racional é? Quase zero. Não, quase zero, é zero. E a primeira briga que quero começar é sobre isso. A probabilidade, quando ela é definida, é um número, um xinho, que pertence no 0 ou até 1. Pela definição do que realmente é a probabilidade. Então, a probabilidade de um evento acontecer ou não acontecer, sei lá, é um número real de 0 até 1. E não existe número real que é quase zero. Ok? E também, outra frase muito errada para falar nesse sentido é a probabilidade tende ao zero. Não, a probabilidade é um número real. E os números reais são parados, calados, quietinhos, eles não andam na linha, tá? Então, o que faz sentido falar é quanto você mexe com essa coisa variável lá, esse parâmetro lá, isso afeta a probabilidade, e o mais que você vai lá, a probabilidade realmente tende ao zero, certo? Mas não é a probabilidade de um evento que tende a algum lugar, a probabilidade de um evento é um certo número, entre o 0 e 1, certo? E vou tentar resumir muito, resumidamente, sei lá, um argumento para ver como posso provar isso. Então a ideia é, a gente vai tocar pouco numa teoria chamada teoria de medida, que é uma generalização de atribuir números para... vou precisar ajuda em terminologia. Length. Não é tamanho. É tamanho também. Não é largura. Largura seria width. Como? Extensão. Não. Isso. Como é? É cu ou co? Comprimento. Ok. A ideia, queremos generalizar essa ideia. Obviamente, se você tem um intervalozinho alfa vita, que é um intervalo de reais, qual seria o comprimento dele? Beta menos alfa. Beta menos alfa, certo? Esse é um númerozinho. Concordamos com essa atribuição, certo? Também espero que concordamos que se eu tenho dois intervalos, sei lá, A e B, e eles são disjuntos, eu vou denotar isso assim com um pontinho, o length deles seria quanto? Eles são disjuntos, intervalos os dois. Alfa mais beta. Exatamente. Faz sentido? Agora, se eu apagar essa coisa aqui, não posso afirmar ainda igualdade aqui, mas eu posso afirmar isso, faz sentido? No pior dos casos vai ter um overlap, e nesse caso, o que você vai somar aqui vai acabar sendo maior que o... Então a ideia é que se você começar com S e S... E essa diferença é interseção. Sim, mas isso não precisa nesse momento, é interseção mesmo. Então aqui, se você pegar a união deles, essa coisa aqui, com certeza vai ser menor de somar isso e isso, menor ou igual. E se eles realmente são juntos, vai acabar sendo igual. Concordamos com tudo que eu falei, espero não é nada difícil. Agora a ideia é, como eu poderia convencer alguém que eu consigo... A gente concordou que esses intervalos assim abertinhos A, B, o length deles é B menos A, certo? Como poderia argumentar para alguém ser convencido sobre o que? Vamos chamar que é o 0,1, interseção
reais. Nem preciso disso. Quis dizer inversão em racionais? Vamos pegar o próprio quê? Não vou me limitar no 0,1. Todos os racionais na linha. Como posso argumentar sobre qual seria a largura deles? Porque a ideia é que se eu perguntar... Vou voltar no 0,1 agora. 0,1. Todos os reais aqui. Se eu perguntar... Minha pergunta é o que eu quero achar é qual a probabilidade de jogar Alfinete. Um dado. um dardo. Como é? Alfinete, dado. Dardo. Existe dardo? Bem, se eu jogar um dardo lá, qual a ideia que eu vou matar um racional? Qual a probabilidade? Eu quero argumentar que a probabilidade é zero. Não tende ao zero, não é quase zero, não é zero, é zero. Então, pergunta, concordamos como axioma, como afirmação, que se eu realmente escolher aleatoriamente aqui um cara dentro, a probabilidade que ele está na primeira metade é 1 sobre 2. Faz sentido isso? Então, concordamos com essa ideia que se o que eu quero calcular a probabilidade que ele está nesse conjuntinho aqui A, a probabilidade seria o length de A sobre o length de total, certo? Sei lá, T. Nesse caso, o length de T é 1, o length de A é 1 sobre 2, então é 1 sobre 2 sobre 1, e isso é 1 sobre 2, que a gente concorda intuitivamente. Bem, então, só basta argumentar essa coisa, a ideia que quero dar. Porque, como que eu consigo abraçar os racionais numa quantidade... provar que o length dos racionais, o comprimento dos racionais, realmente é zero. E a maneira que eu vou fazer isso é a seguinte. Vamos supor que eu tenho um desafio de Agilberto ou de Igor, que ele acha que é quase zero, e ele acha que, na verdade, a probabilidade não deveria ser zero, deveria ser um certo epsilonzinho positivo, mas bem pequeno, sei lá. Talvez ele escolheu como epsilonzinho 1 sobre milhão, sei lá, 1 sobre 1000. Então, o que vai ser o meu objetivo é mostrar que eu consigo provar que o LQ é menor, estritamente menor do epsilon dele. Porque se eu conseguir provar isso para todo epsilon, porque eu não vou depender nesse epsilon específico, vou falar para cada epsilon positivo, eu consigo mostrar que o tamanho dos racionais é menor de epsilon. Isso seria um argumento convincente, que a probabilidade deve ser zero, porque a gente aceitou essa ideia dos intervalos. Bem, então como vamos fazer isso? A gente está combinando os poderes de Cantor, que tem a ideia de conjuntos contáveis, e de Lebesgue, que foi o nome principal na teoria de medida. Borel também trabalhou lá, são uma galera de franceses. Mas enfim, vamos lá. Eu tenho meus racionais, certo? Eu tenho um desafio que Igor apostou para mim, epsilon. O que eu vou fazer é que eu vou conseguir, usando essa ideia aqui, abraçar todos os racionais por intervalozinhos, tais que a soma deles vai ser menor de epsilon. Como vamos fazer isso? O que Cantor deu para mim nos racionais é uma numeração. Eu sei que os racionais são contáveis, ou seja, existe uma numeração que é n de todos os racionais, todos. Vamos pegar o primeiro, esse cara aqui. Esse é o Q0. Esse cara aqui é o Q1. Esse cara aqui é o Q2. Sei lá onde está o Q3. Talvez o Q4 é bem perto do Q1. Não sei dizer. Tá? Faz sentido o que está acontecendo? E essa enumeração vai enumerar todos os racionais. Todo o azul vai ficar preto, certo? É uma enumeração de todos os racionais. E o que eu vou fazer agora? Vou falar, peraí. Meu desafio é epsilon. Eu vou fazer o seguinte, vou definir uma sequência de intervalozinhos. Cada um vai abraçar um racional
é botar ele no meio do abraço. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o epsilon sobre 2 e criar aqui um abraço de tamanho epsilon sobre 2. Vamos dizer que esse aqui tem tamanho epsilon sobre 2. Tudo isso aqui é epsilon sobre 2, certo? O desafio de Igor foi epsilon, vou cortar ele no meio e vou pegar epsilon sobre 2. Agora, eu tenho esse tamanho aqui de todas as coisas que garanta que o Q0 está dentro aqui. Agora vou no próximo racionalzinho, que é esse cara aqui que é 1. Eu vou pegar a metade disso. Eu não vou desenhar bem, tá? Esse vai ser o meu A0. Esse vai ser o meu A1. Como eu estou construindo cada intervalo azão? O AI está sendo construído assim. O iésimo A é o seguinte: no meio dele, ele tem que? Epsilon sobre 2. Não, esse é o tamanho dele, na verdade, o tamanho de AI é qual? Epsilon? Epsilon sobre I. Não é sobre I. Olha, o 0 tinha 2, epsilon sobre 2. Esse foi. Sobre 2 I. Como? Sobre? I sobre 2. Seria epsilon sobre 2 elevado a I mais 1, tô certo ou não? Ajuda. O 0 tinha epsilon sobre... Tá certo? Esse tem epsilon sobre 4. O próximo vai ter aqui epsilon sobre 8. Tá certo mesmo? Tá. Tem mais um terceiro para concordar. Mais rico. Moisés concordou, pronto, valeu, obrigado. Ok, o que eu mais sei sobre eles, os AI, que o QI está dentro. Exatamente no meio do AI é meu iésimo racional. E agora eu vou observar o que? Se eu unir todos os AIs, então, se eu pegar todas as coisas vermelhas aqui, nem desenhei todas, tá? Eu pulei o A2. A1, isso deveria ser menor, e isso seria o certo? E aqui o Q4 está dentro no A1, aconteceu, beleza? Depois que eu vou pegar o A4, é garantido aqui também, certo? Não importa o overlap. Então, eu sei que o iésimo racional está no iésimo intervalo A. Se eu unir todos eles, o que eu tenho garantido? Todos os racionais. Exatamente. Essa coisa é um superconjunto dos racionais. Faz sentido? Ele tem todos os racionais e ainda mais coisas, certo? Porque ele pega todos os intervalos. Agora a pergunta é: qual vocês aceitariam como tamanho de, graças a essa lei que tem aqui, o tamanho da união de I0 até infinito de todos os AIs deveria ser menor ou igual do somatório I0 até infinito dos lengths de AI. Estamos concordando ou estamos me perdendo? Faz sentido? Qual seria o tamanho deles? É só somar todos eles. Menor ou igual? Não sei se é igual porque vai ter overlaps, mas beleza. Mas eu consigo calcular esse somatório aqui. Mesmo se eu não sei nada de cálculo, sendo cientista da computação, programador, sei lá o que é, se é para saber uma série onde ela converge, é essa aqui. Qual número é esse? Quem? É 1, certo? É 1, certo? Ou seja, esse é essa coisa aqui, no binário, que é o número 1, ok? Então, o que temos aqui? S é igual com, cada um deles é quanto? Q0, Q1, Q2. Espera aí.
O L de aí, eu tinha escrito lá, apaguei. Alguém pode me lembrar? Foi epsilon. Epsilon. Então, na verdade, foi epsilon. Peraí. Sobre 2 elevado a i. Mais 1. É assim mesmo? Sim. Ok. Ou seja, vamos escrever essa coisa numa maneira assim ou assim, para ficar mais tranquila. Epsilon sobre 2, mais epsilon sobre 4, mais epsilon sobre 8, mais blá, blá, blá. Isso é igual a quê? Epsilon vezes 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8. certo? E essa coisa aqui é 1. Então isso aqui é igual a epsilon. Ou seja, eu mostrei que o length de uma coisa que é superconjunto dos racionais, ela tem dentro de todos os racionais essa união de intervalos, tem tamanho garantidamente menor ou igual do desafio de Igor. E isso provém para qualquer epsilon positivo dele. Ou seja, se eu tenho que, para todo epsilon positivo, um certo número x que eu estou procurando, o x é menor ou igual de epsilon, o que eu posso concluir? Se eu sei que o x é maior ou igual de zero, que eu sei disso porque o x é uma probabilidade, então se eu sei que para todo epsilon positivo, o x consegue ser menor ou igual de qualquer epsilon, o que eu posso concluir sobre o x? Ele é necessariamente o epsilon. O epsilon? Não existe epsilon, o epsilon aqui é ligado. Eu estou pensando no número x e tem essa propriedade, que para qualquer epsilon positivo, ele é menor ou igual desse epsilon. Qual é o x que eu estou pensando? O zero, não pode ser outro. Porque para qualquer outro, se você sair pouquinho do zero, vai existir um epsilon entre o zero e lá e vai ganhar. Certo? Faz sentido o que eu estou dizendo? Está meio confuso. Não poderia ser outro. Posso concluir aqui que o x é o próprio zero. Se fosse x ou 0,00000001, eu poderia escolher um epsilon menor que esse, L sobre 2, por exemplo, e não seria mais verdade que o x é menor ou igual desse epsilon novo. Ou seja, a única possibilidade que tem para o x é ser zero. Obviamente, eu passei muitos detalhes, mas pelo menos espero que estamos entendendo um pouco melhor o que quis dizer que a probabilidade de escolher um número real, um número racional dos reais é zero, e o mesmo argumento serve para qualquer conjunto contável, para os algébricos. Ou seja, voltamos àquele argumento: você quer um transcendental, escolhe realmente, arbitrariamente, qualquer real, a probabilidade que esse real é transcendental é 1. Bem, existem agora duas maneiras filosóficas de pensar nisso. Uma é, então probabilidade 1 não quis dizer que não existem outras opções, porque existem racionais, existem algébricos, sei lá. E a probabilidade 0 não quis dizer que não existem isso, porque realmente racionais existem nos reais. O 0 é um racional, o 1 sobre 2 é um racional, sei lá o que é. Uma maneira, então, é atacar o que a gente pensa que significa probabilidade 0, probabilidade 1. Probabilidade 0 a gente pensa que quer dizer não existem essas coisas nos meus inventos. Probabilidade 1 quer dizer que você pegou todo o invento. Não tem exceções. Não é o caso. Então uma ideia é atacar essa ideia do que significa 0 e 1 na probabilidade, mas uma outra ideia é ficar com essa ideia que a gente tem, que 0 quer dizer não realmente é impossível e 1 quer dizer realmente não, e atacar a ideia de escolha aleatória. Ou seja, alguém vai falar, não, essa interpretação é errada porque realmente tem racionais, então talvez eu vou escolher um racional. A gente pode responder para esse cara, não, eu vou ficar fiel com a minha ideia de 0 e 1 na probabilidade, eu vou tentar te convencer que se você conseguiu escolher um racional,
Isso só pode ser porque você não escolheu realmente, você foi pseudo-random, não foi random de verdade. E se você realmente for random de verdade, eu garanto que você vai pegar um cara que não é racional. Mas essa é meio a questão, não é? A questão de como a gente quer interpretar o que eu estou falando. Bem, vamos agora voltar naquela história das fadas que a gente está falando, sei lá, o conto das fadas. Depois de Cantor, tem Frege, que é o lógico da época mais poderoso e fodão em tudo. Ele está tentando escrever um livro onde ele quer formalizar toda a matemática lá. E um livro de lógica, vamos dizer. E um belo dia, Russell, que é um cara bem famoso, não apenas em matemática, Bertrand Russell, mas em filosofia, em ética e tudo mais, um cara muito interessante, muito inteligente. Ele escreveu uma Frege, trabalhando muitos anos nesse volume. Um belo dia ele recebe uma carta de Russell, e Russell está dizendo o seguinte, ele falou: ei, eu consegui uma cópia lá, sei lá, do teu livro, achei maravilhoso, muito interessante, blá blá. Só que lá na primeira página quase, tem um probleminha. Qual probleminha que Russell percebeu? Vamos voltar a lembrar um pouco a ideia de conjunto de todos os conjuntos, que a gente chamou de conjunto universal. Então, esse seria, pela definição, todo S tal que S é conjunto. Isso é a coleção de todos os conjuntos. Agora, ele tem uma propriedade meio estranha, que a gente investigou essa na unidade 1 e prometeu que a gente vai voltar nessa unidade 3. Então, pelo menos uma coisa eu consegui voltar, é que ele pertence nele mesmo, e a gente tinha perguntado aquelas 8 possibilidades, o vazio, o subconjunto de A, pertence no A, ou A, sei lá o quê, e tinha uma que era depende lá, não tinha paradoxo nenhum por enquanto, e foi a pergunta se existem conjuntos que pertencem neles mesmos. Porque todos os conjuntos que a gente conseguiu encontrar até agora, nenhum tem essa propriedade. Os naturais não pertencem aos naturais. Por quê? Porque essa coisa não é um número natural. O 0, 1, 2 não pertence no 0, 1, 2. Por quê? Porque esse objeto não é nem ele, nem ele, nem ele. Ou seja, todos os conjuntos que a gente brincou até agora, nenhum deles tem essa propriedade de pertencer neles mesmos. Vamos chamar esses conjuntos tranquilos, os conjuntos que não pertencem neles mesmos. Então, Russell pensou o seguinte: quero considerar o conjunto R de Russell ou T de tranquilos de todos esses tais que esse é um conjunto e o S é tranquilo. Tranquilo quer dizer que ele não pertence nele mesmo. Ok? Com certeza, isso eu estou usando aqui o set builder, certo? E estou criando um certo conjunto, essa é a definição do meu conjunto. E eu criei um conjunto. Agora, faz sentido me perguntar se esse conjunto é um conjunto tranquilo ou não. Ou seja, a pergunta é se o R pertence no R mesmo. A pergunta é se o R é tranquilo ou não. Vamos ver agora, existem 2 casos, né? Ou o R pertence no R, ou o R não pertence no R. Não pode ser um conjunto que pertence e não pertence no mesmo tempo a outro conjunto. Então, se o R pertence no R, isso quer dizer o quê? Que R não é tranquilo. O R não é tranquilo. Não, peraí. Sim, o R não é Não tem mais trema. Como? Não tem mais trema. No meu português continua. Sem trema é tranquilo. Eu não gosto de falar tranquilo, é tranquilo. Bem, o R não é tranquilo, certo? O que eu posso concluir agora? Se ele não é tranquilo, só resta que ele é tranquilo. Por quê?
É o quê? Não vamos viajar assim, tá? Calma. Ideias, o que eu posso falar agora? O R é um conjunto de R. Pela definição do R, o R foi feito para ser todos os conjuntos tranquilos. O fato que o R não é tranquilo, quis dizer que o R não pertence ao conjunto de todos os tranquilos. Qual conjunto é esse? O R. O R. Faz sentido isso? Espero que... Ok. E... beleza, isso quer dizer que esse caso, supondo isso, a gente achou uma contradição, então não pode ser esse caso verdade. E a gente não entra em pânico ainda, porque isso provavelmente quer dizer que o R não pertence ao R. Mas se o R não pertence ao R, isso quer dizer que o R É tranquilo. é tranquilo, é de boas, tranquilo. Mas se o R é tranquilo, ele pertence no conjunto de todos os tranquilos. E o conjunto de todos os tranquilos é, pela definição, o próprio R. Muito bem. Qual palavra eu quero escrever agora? Contradição. Certo. Absurdo. Absurdo. Eu fico feliz que eu provei uma coisa. É assim que funciona aquela técnica de provar coisas, reductio ad absurdum. Você supõe algo e você, depois teu alvo fica a achar uma contradição. E a gente, em geral, fica feliz quando a gente acha essa contradição, porque a gente conseguiu provar a negação da coisa que a gente supôs, certo? Só que aqui, na letra de Russell, ela começou aqui praticamente, a matemática. Ele não falou, vamos supor uma coisa para achar uma contradição, vamos supor essa coisa X, blá, 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 contradição, logo não X. Cadê esse X aqui? Paradoxo de Russell. Paradoxo do barbeiro. É parecido. É parecido, né? Tem várias maneiras que podemos descrever esse negócio. Um é o barbeiro que, sei lá, não vai barbear todo mundo, e quem vai barbear é o próprio barbeiro. Uma coisa um pouco mais perto daqui, aí você imagina que você entra numa biblioteca e teu trabalho é criar um livro que tem lá os nomes de todos os livros cujos títulos não aparecem dentro do texto. Então, por exemplo, você pega, sei lá, o Harry Potter, aí o nome do livro, vamos dizer que é Harry Potter, imagina que é mais complicado, vamos dizer que é Harry Potter. Você começa a ler o livro, assim que você vai ver Harry Potter, você sabe que esse livro apareceu o título dele lá. Então você não vai escrever esse livro lá, porque você quer apenas aqueles que não têm os seus próprios títulos no próprio livro. Então você vai pegar outro livro, fazer os elementos de Euclides, elementos. Você vai ver lá, tem a palavra elementos? Ah, não tem. Então, vou escrever, nesse livro que estou criando agora, vou escrever aqui os elementos. Pronto. Procurando o próximo. E o teu trabalho é, trabalhando nessa biblioteca, teu chefe pediu criar esse livro. Agora, o nome desse livro, o título desse livro sei lá, os livros que não têm seus títulos, sei lá, dentro, tá? Esse é o título que você vai escrever aqui no teu livro. Agora, segurando esse livro, no momento você vai ter que botar ele de volta para a prateleira dos negócios, e a pergunta é se você vai escrever nesse livro seu próprio título ou não. Se escrever, você quebrou a regra. Se você escrever, quis dizer que ele não está lá, então você não pode escrever isso lá. Mas também, se você não escrever, esse livro está errado, porque aqui um livro que não tem o título dele mesmo, mas mesmo assim não aparece na tua lista. Agora, não é certo falar que essa é a mesma coisa do paradoxo de Russell. Tem um sabor bem parecido, mas o que significa paradoxo? Paradoxo é uma coisa que vai contra dos nossos
o que a gente acredita, o que a gente crê, sei lá, o que a gente tem na nossa intuição. Agora, eu aceitaria esse negócio aqui como paradoxo se fosse completamente óbvio para todo mundo que qualquer pedido de criar certos livros seria satisfatível. Existe essa palavra? Satisfeito. Não satisfeito. Não existe satisfactível. Satisfazer, fazer, factível. Satisfactível. Não, satisfatório é outro diferente. É uma coisa que pode ser satisfeita. Execuível. Execuível. Como? Falou? É factível. Satisfactível, então, é a palavra que eu vou criar para isso. Ok. Mas entendemos o que eu quis dizer? Uma coisa que realmente pode ser... Então, alguém acha óbvio que pode ser criado esse livro? Se eu falar, ei, teu objetivo é criar um livro onde você vai, nessa primeira página, você vai escrever a palavra Gliberto e também você não vai escrever a palavra Gliberto. Nossa, que paradoxo. Não, obviamente, o que eu estou pedindo para você é impossível. Não está contradizendo algum princípio bem básico do nosso coração. Agora, se eu pensar no paradoxo de Russell de verdade, que esse não tem nada a ver com barbeiros ou com bibliotecas, aqui, em lugar nenhum, a gente convidou o leitor a supor que uma coisa é verdade, sei lá. Então, aqui, eu não vou aceitar isso como paradoxo, porque nunca pensei na minha vida que esse livro seria satisfeito, mas essa coisa aqui, esse conjunto que eu defini aqui, durante a primeira unidade, a gente ficou fazendo esse tipo de definições, esse tipo de matemática o tempo todo. Então, essa coisa aqui realmente merece o título de paradoxo. O problema é o seguinte: e agora? Se a única coisa que a gente usou aqui é a matemática básica, a lógica, sabe, a famosa lógica, entre aspas, isso quer dizer o quê? Que a matemática vai cair? Lógica caiu, não tem mais vida, o fim do mundo, certo? E isso criou realmente uma extrema... O negócio mais chocante na história de matemática foi essa coisa aqui. E... primeiramente, precisamos entender qual é o problema aqui. Onde fica? Qual é o passo ocupado? Alguém sabe dizer? Porque cada passo aqui parece extremamente simples, tem 3 linhas só. Frege, obviamente, ficou louco depois disso, porque ele tinha baseado... Se você achar uma contradição, quis dizer que o sistema que Frege está desenvolvendo lá, se você consegue provar absurdo, então não presta. Pelo menos na lógica que trabalhamos. Quem vai confiar num sistema que conseguiu provar que uma coisa... A gente provou aqui que uma coisa é equivalente com sua negação. Ou seja, o true ficou equivalente com o false. E tudo vai cair lá. Qual é o princípio que a gente usa aqui, meio roubando, que na verdade nossa conclusão deve ser a seguinte: o princípio do set builder é bugado. O que nos permitiu chegar lá é o fato que a gente supôs que você tem o direito de botar qualquer coisa, afirmação que você gosta aqui, que você consegue escrever numa fórmula. A gente aceitou isso, mas isso eu posso escrever numa fórmula. E isso vai automaticamente gerar um conjunto para ti. Não. E a prova que não é exatamente essa. Esse princípio tem o nome de General Comprehension. Talvez em português seria princípio de compreensão. Não é a completude, né? Talvez. Em inglês é comprehension, né? Imagino que mais perto seria a compreensão. Para a gente é o set builder. Ou seja, essa coisa que a gente tem usado desde o primeiro dia aqui, unidade 1.1, está bugada. Você não tem o direito de escrever essa notação aqui, barrinha, e aqui botar qualquer coisa e pensar que você vai criar um conjunto. E caos seguiu depois disso. O próprio Russell tinha uma ideia de como resolver esse negócio, que foi a famosa teoria de tipos. Dos tipos.
que era bastante complicada talvez para a época. Hoje em dia, a teoria de tipos está voltando bem forte, especialmente na ciência da computação, e especialmente para programadores, tipos, que dizer esses tipos que a gente está falando, float, sei lá, índice, blá blá. E aqui a ideia era que você tem uma estratificação de conjuntos, então você não vai acabar... para criar um certo conjunto de tipo 0, de tipo 1, você precisa começar com conjuntos de tipo 0 e por aí vai. Mas isso não nos importa, ficou uma coisa bem complicada. E o que vai nos importar aqui é a outra resolução, que Zermelo deu. A gente vai ficar estudando essa ideia de Zermelo. Zermelo, sei lá como pronunciar o nome dele, foi em 1908. E ele abordou, ele falou, peraí, realmente a gente precisa achar uma fundação. Primeira vez que a gente justifica a letra F da disciplina FMC aqui, é essa. Uns fundamentos de matemática mesmo, no mesmo sentido que Euclides deu suas fundações de geometria euclidiana. A gente aceitou certas coisas como primitivas, não temos uma definição do que significa linha, não temos definição do que significa ponto, são noções primitivas. E a gente tem 5 postulados lá de o que a gente manda para ser verdade, que a gente aceita, e todo o resto são teoremas que a gente prova a partir dos... Sim, da mesma maneira que a gente fez, em grupos também, e as definições que a gente vai definir em termos de, no final das contas, vão cair sendo coisas das noções primitivas. Aí o irmão falou, peraí, as únicas noções primitivas não vou falar nunca o que significa conjunto, da mesma maneira que Euclides 2.500 anos atrás não falou o que é um ponto, e também não vou definir esse símbolo de pertencer. Então, nossas noções primitivas são apenas essas duas, nada mais. E todo o resto vai ser definido em termos delas, e todos os teoremas vão ser provados a partir de certos axiomas, que quando a gente escolhe axiomas, Euclides também, a gente tem uma ideia no nosso coração, é um mundo que a gente está pensando, e a gente escolhe esses axiomas para determinar esse mundo em uma maneira que ninguém vai falar, nossa, essa coisa é absurda. Então, sei lá, o Euclides escolheu os axiomas, o mais controversial foi que fora de uma linha, se você tem um ponto, existe exatamente uma linha paralela da linha inicial. Qualquer pessoa que pense no que Euclides está pensando no coração dele, vai aceitar isso como óbvio. Tem uma linha, tem um ponto fora da linha, você só pode criar uma paralela aqui, e não mais. Se você está no plano de Euclides, realmente existem outras geometrias, a projetiva, por exemplo, onde não tem nenhuma paralela, ou hiperbólica, onde você tem infinitas linhas, mas o Euclides, o que ele falou não é que é errado, ele escolheu isso como axioma, ele botou na lista dos axiomas e ele desenvolveu toda a geometria euclidiana, que é a teoria desses axiomas. E o que Zermelo vai fazer agora é botar uns certos axiomas para a gente aceitar sobre essas duas coisas só. E o que é importante, isso aqui é diferente do que a geometria, porque fundamentos é que todas as coisas que a gente já viu em FMC, e bem mais coisas que a gente não viu em FMC, toda a análise, os complexos, todas as álgebras que a gente nem estudou, geometrias, estatísticas, probabilidades, programas, computação, toda coisa do mundo da matemática pode ser interpretada aqui dentro. Então podemos pensar que a teoria de conjuntos, nessa maneira, serve como se fosse uma assembly, onde o matemático não vai ficar falando só com sete e pertence. Ele tem funções, tem relações, tem sei lá o quê, o programador tem linguagem de programação, sei lá o quê, mas no final das contas, todas as afirmações que a gente pode afirmar sobre nossos objetos que nos interessam, acabam sendo afirmações sobre uma coisa pertencendo a outra, e nada mais. Um objeto pertencendo a um certo conjunto. Então, da mesma maneira que quando você vai olhar na tua máquina e tem, sei lá, 00011100, e isso não é nada mais do que uma sequência de bits para um observador, sabendo qual é a codificação que tem aqui existe muita riqueza. Aqui pode ser uma estrutura de dados, pode ser uma pessoa, uma compra que você fez no Amazon, sei lá o que é. E no mesmo sentido, quando você trabalha com uma função, você não vai ficar pensando low level,
a função é um conjunto, não. Você não vai pensar que a relação é um conjunto tal que blá blá. Você vai falar o quê? Vai falar o quê? Função é uma função, eu entendo que é função. E eu sinto seguro porque eu sei que no final das contas todas as coisas que estou usando podem ser traduzidos e definidos nesse mundo muito simples de teoria de conjuntos de Zermelo. Então, a primeira observação que Zermelo fez, então, começou assim, é que o princípio geral da compreensão é errado. Então, esqueça esse princípio, você não tem o direito de construir conjuntos assim, botando qualquer lei, de qualquer fórmula de lógica que você quer. Se a gente permitir você fazer isso, você vai, boom, explodir o mundo. Então, proibido isso. Beleza, então a primeira observação é entender onde ficou o erro que Zermelo queria ajustar e corrigir. E o que eu vou fazer agora, eu vou convidar vocês, pedir, se vocês têm um minutinho para a palavra de Zermelo, eu vou espalhar essa palavra para todos. 1, 2, 3, 4, para vocês 4 aqui. Pedro, aqui. 1 e 3. Seria, tá, eu tenho um pouco mais, mas seria interessante vocês nas próximas aulas sempre carregar isso com vocês, porque a gente vai ficar usando. Então, a gente vai andar vendo pouco a pouco as regras. Mas antes de ver essas regras são escritas numa linguagem de lógica. Então, primeiramente, quero que a gente lembre um pouco como traduzir certas coisas. Aqui, no nosso universo, a ideia é que só tem conjuntos. Então, quando eu escrevo para todo x, é implícito que estou dizendo para todo conjunto x. É quando eu falo existe y, isso quer dizer existe conjunto y, blá blá. Por que isso não é um problema? Porque, como falei, a gente vai codificar tudo como se fossem conjuntos. Então, no meu universo não preciso nada mais. Isso é chamado princípio da puridade. Vamos supor que os conjuntos são coisas puras. Então, a gente não vai aceitar pessoas ou, sei lá, sapos no nosso universo. A gente não vai ter Thanos nem Agilberto, mas a gente entende que podemos achar uma certa codificação, um certo conjunto para representar Thanos e representar Agilberto fielmente e em tal forma que ele nos permite fazer tudo o que a gente quer fazer com o nosso objeto, sendo humanos, funções, sei lá o que, programas de linguagem de programação. Agora, só para lembrar um pouco, a ideia da lógica seria... Bem, vamos, desafios. Primeiro, existe conjunto sem membros. Esquecem as regras de Zermelo, por enquanto não temos nenhuma axioma. Então, como vou escrever como uma fórmula de lógica, existe conjunto sem membros? Vazio. O vazio, isso não é fórmula. Vamos lá, quero fórmula. Como vou escrever uma fórmula que descreva a afirmação, que é a afirmação, corresponde na afirmação que existe conjunto sem membros? Não existe. X. Tal que. Continua. O tal que é invisível. Certo? Ok? Para todo mundo. Eu botaria para todo. X. Ah, sim. Y não pertence a X. Certo. E se eu quero ficar fiel aqui, eu ia falar, não é o caso que y pertence ao x. Certo? Aí então, a primeira introdução que a gente vai falar é que, defino o syntactic sugar, o x não pertence no y, quis dizer, isso é sugar, quis dizer que não é o caso que o x pertence no y. Ok? Então eu posso usar isso. Fale. Aqui? Se você quiser ajudar teus olhos, você pode usar as parênteses aqui, certo? Mas não são necessárias, porque não poderia ser parseado de qualquer outra maneira
Por quê? O que significa não y pertence no x? Se o não é aplicado numa coisa, isso quer dizer que essa coisa é uma fórmula. Aqui o y é apenas um objeto, uma variável. E até pior, você teria uma fórmula pertencendo, uma afirmação pertencendo no x. Faz sentido? Ok. Mas a gente não vai escrever isso assim. A gente tem essa coisa, então seria o x, não, para todo y, o y não pertence no x. Beleza? Essa é bem fácil. Vamos lá. Outra. O x é um singleton. Como vou descrever isso? Fale? Não. Olha, como minha afirmação é o x faz algo, é um singleton. Ou seja, minha afirmação, peraí, fala algo sobre o x. Então, minha fórmula, com certeza, precisa ter o x livre. Se eu fizer aqui, para todo x, ou existe x, não tenho mais chance de falar algo sobre o x. O x aqui está livre. Aqui minha afirmação foi, existe conjunto sem membros. Não falou nada de x, de y, sei lá o quê. Então aqui realmente não tem nada ligado, nada, está tudo de boas. Como aqui minha afirmação é sobre o x, minha fórmula precisa falar algo sobre o x, então aqui tem que aparecer um belo momento um certo x. Eu tenho que seja e, seja x. Não, você tem uma fórmula. Então, para todo y, Para todo y, x pertence ao y. não, isso é a afirmação que o x pertence em todos os conjuntos. Para todo y, o x pertence no y. É bem diferente que o x é um singleton. Como poderia descrever isso? Para todo y, para todo z. Y igual a z. Isso está afirmando nada sobre o x. E até pior, está afirmando que todos os objetos são iguais entre si. Faz sentido? Para todo x, para todo z, o x, y igual a z. Desculpa, para todo y, para todo z. Existe um y. Para todo z. Tal que para todo z. Z pertence a x, tem que estar igual a O que a gente acha disso? Está faltando o quê? Não, eu não posso usar para todo x. Eu vou capturar o x, eu preciso do x livre aqui. Essa é uma afirmação sobre x, nesse sentido ele está ótimo. Tem, ele pegou qual é o probleminha. A gente pode usar igual aí. Existe um y, muito bem. Aqui essa afirmação está dizendo que existe um y, tal que para todos os zzinhos no x, o z é igual com y. Mas ele está deixando aberta aqui a possibilidade do x ser o vazio. O vazio satisfaz isso. Se eu substituir aqui onde x é o vazio, vamos lá o que acontece. Existe um y tal que para todo z, se o z pertence no vazio, então o z é igual a y. Essa afirmação é verdadeira. Cadê o y? Que prove que essa é verdadeira. Qualquer conjunto. Esse é um deles. Se escolher qualquer y, essa coisa é satisfeita porque ela começa aqui para todo z no vazio. Então, vacuamente, essa afirmação vai ser verdade. Faz sentido isso? Aqui ele descreveu no máximo um elemento. Isso quer dizer que o x tem no máximo um elemento. Mas ele corrigiu mesmo sua própria ideia e ele falou: ei, eu esqueci de falar que o y pertence no z. Então, mudando isso, ele ia falar: existe um y, tá o quê? Primeiramente, o y é um membro do x. Do x, falei, errei. E, o que mais? Isso. E para todos, o z está no x. Implica que o z é o próprio y. Faz sentido? E isso tem a ver com aquela abreviação que a gente introduziu na primeira unidade. Existe único, poderia falar desde o início, existe único w.
tá o quê? O W pertence no X. Agora, se eu dessugarizar esse negócio, vai acabar sendo o que Eric falou lá. Agora temos o singleton. Mas a gente tem o direito de usar igualdade? Como? A gente tem o direito de usar igualdade? Sim, a igualdade a gente considera parte da lógica. No mesmo sentido que você tem isso, blá, blá. Isso é questão de escolha mesmo. Se não, você precisa falar, tenho dois símbolos aqui, primitivos. Mas a gente vai considerar a igualdade como parte da lógica. A gente vai ter o primeiro axioma lá, determina quando dois conjuntos são iguais. Bem, vamos parar aqui, porque não temos tempo. O super obrigatório homework seria continuar todo o exercício que tenho no meu livro, traduzindo várias coisas sobre afirmações na lógica, porque a gente precisa ficar muito fluentes nessa coisa para entender os axiomas que tudo acontece lá. E vamos fazer o clicker da saída, saideira, clickers. Bem, as duas perguntas que a gente já votou, queria ver as coisas. Então, temos a cardinal comparability e a continuum hipóteses. Essa é I2. Aí. As I2 são true and true, true and false, false and true, false and false. Uma e dois. Uma é o fato que a afirmação que quaisquer conjuntos sempre são comparáveis. Essa afirmação. A segunda é que entre os naturais e os reais não existe conjunto com cardinalidade estritamente entre as duas. Entendemos as duas afirmações? A, B, C, D. É isso. Bora. Aglebeto Tarlis. Ok. Wellington. Eric. Moisés, Felipe, Paulo, Reno, Ailton. Heráclito, Anderson, Igor. Ailton de novo. Ailton, pode ir. Tá bom. Jefferson. Não, se não falei teu nome. Henrique, Geli. Tem mais? Jonathan. Tem mais? Que está aqui ou não? Ok. Vamos lá. Nossa, ninguém acha que as duas são falsas. A maioria está aqui. E só 3 acham que são as duas verdade. E estão quase combatendo. Não sei se todo mundo chutou ou não, mas também é muito interessante ver isso. Ok, bem. A gente vai ver na unidade 3 ainda. Não vai ser muito satisfatória. Estou avisando. Ok, então, até a próxima aula. Vamos ter mais uma meia aula de teoria axiomática de conjuntos. E depois a gente entra na teoria de ordem. Até mais.